Próxima informação, o próximo tá aqui, preparação de relatórios técnicos, foi um documento que eu encontrei há algum tempo. Tá aqui esse documento bem antigo da SAE de 2006, preparação de relatórios técnicos. Eu vou passar um pouco rápido, aí você para, tira um print, tá bom? Deixa eu ver se eu achei esse documento é o mesmo que esse. Deixa eu ver o ano, 2006, elaboração de relatórios ciências 2. Eu acho que esse é complementar. Mas vamos primeiro passar aqui para você pegar um print. Então ele dá umas boas dicas aqui. O outro tá marcado. Então a gente vai ler esse daqui. Então eu só vou passar aqui rapidamente. Aí você pausa e tira um print, tá bom? Provavelmente vai ter alguma coisa que vai contribuir. Beleza, fechou. E aqui tem algumas coisas que eu marquei desse documento que eu gostaria de ler. Então, por apresentar um pouco de relatório, não obrigatoriamente todos os relatórios, instruções técnicas de equipamentos, análises de segurança. Então, o que ele está fazendo aqui é uma distinção entre o relatório técnico e um relatório técnico difere de outro tipo de relatório. Ele dá uma diferença. Então, ele comenta também que você precisa de introdução, objetivo, conclusão, desenvolvimento. Depois ele apresenta relatórios aeronáuticos, são normalmente documentos que visam mostrar o cumprimento de requisitos, ter homologação, manter-se o controle dessas revisões. Então você tem que mostrar o cumprimento com as regras através da apresentação, cálculos, análises, ensaios que levaram à configuração final, apresentando também métodos escolhidos, fatores adotados, definições, modelos matemáticos, computacionais ou em escala, aproximações. Não quero ler tudo, mas vamos passar aqui rapidamente só para você ter uma base. Mostrar apenas o resultado numérico foi o que eu comentei anteriormente, ou em um gráfico não demonstra que esse resultado foi analisado, compreendível e é aceitável. Esqueci de comentar esse ponto. Você fez a análise, você tem que, através do teu conhecimento, da tua bibliografia, mostrar isso aqui é aceitável por quê? Importante isso daqui, eu não tinha percebido antes. Não é uma conclusão somente a partir do gráfico, mas a explicação de por que aquilo é válido. E aí, só quando você fecha essa historinha, que aquele resultado vai ter valor, aquela análise vai ter valor. Principalmente se esse resultado não vier precedido do método de obtenção e hipóteses adotadas. Quando você faz uma análise de dimensionamento do estabilizador horizontal, geralmente é análise dentro de um regime linear para baixos ângulos de ataque, a modelagem matemática para baixos ângulos de ataque. E aí, geralmente, a gente deixa de mencionar isso, a metodologia conforme determinada bibliografia. E essa bibliografia define que, e a metodologia dessa bibliografia me afirma que ela vai utilizar um modelo matemático para baixos ângulos de ataque. Então, essas hipóteses adotadas tem muito mais impacto ali em estabilidade dinâmica, que realmente você tem que restringir. A tua análise de estabilidade dinâmica vai ter para decolagem, para cruzeiro, para subida, e é importante você delimitar essa hipótese. E assim, estabilidade dinâmica você pode fazer a modelagem matemática, fazer uns cálculos assim direto, entrada e saída, e aí você obtém os fatores de amortecimento, taxas. Então você tem a aeronave, coloca uma caixa preta, que são as equações que descrevem o movimento da nave, extrai os parâmetros de estabilidade dinâmica e avalia se aquilo está adequado. Porém, toda essa modelagem, todo esse percurso, ele foi restringido por uma série de hipóteses a respeito da realidade que visam facilitar a realização de cálculos. Então, no mundo ideal, caso você fosse tentar fazer a modelagem matemática, seria praticamente muito difícil estabelecer uma relação entre a saída e entre a entrada de um modelo matemático. O que é uma entrada? É uma perturbação, e a saída é o resultado da aeronave. Quando o modelo é muito fiel à realidade, não é possível estabelecer uma relação tão direta entre saída e entrada, que a gente chama de visibilidade funcional. Acho que esse é o nome. Então, o que é importante? Vai fazer a descrição de determinado método, ter em mente as hipóteses que foram adotadas para fazer aquele cálculo que está em uma determinada bibliografia. Também dizer apenas o programa computacional que foi utilizado não vai agregar valor se não vier acompanhado das hipóteses para construir o modelo, método de cálculo e análise de resultados. Na estabilidade dinâmica vai ser restringido. O modelo matemático ele desconsidera XYZ, ele considera a aeronave, por exemplo, corpo rígido. É uma das hipóteses. Duas hipóteses, por exemplo, de estabilidade dinâmica. Todos os vetores de peso estão paralelos entre si, consequentemente você pode deixar um único vetor de peso posicionado no centro de gravidade. E outra hipótese é a de rigidez estrutural, que a aeronave é um corpo rígido, só que não é verdade. Então são duas hipóteses, elas têm que ser pontuadas. Então a bibliografia ela sempre vai te trazer esse conjunto de hipóteses que foram adotadas. Aqui a análise do resultado verificando sua coerência e justificando o porquê dele foi aceito é necessário para mostrar a escolha foi feita consciente baseada em fatores relevantes
Existem relatórios internos, acho que não está para isso. Comentar tanto isso, ser tanto a configuração do aeronave quanto a escolha de um componente, método de cálculo coeficiente que seja relatado no relatório da design, as razões de escolha. Depois disso eu tenho aqui comunicação, clareza de comunicação. Para clareza de comunicação, eu não consigo explicar de forma tão didática quanto tem nesse vídeo aqui que eu vou recomendar que você veja, mas qual que é a ideia? Só existe clareza na escrita, no caso do relatório, se houver clareza mental. Antes de você ser capaz de escrever da forma mais clara possível, você tem que ser capaz de pensar com a forma mais clara possível. Eu vou recomendar esse vídeo aqui da Lara Brenner, é muito bom, acho que ele traz uma boa base de como é que se constrói, né? Como se expressar com clareza. Eu acho que o título foge um pouco daquilo que ela apresenta, mas traz até uns embasamentos científicos de alguns experimentos psicológicos que mostram que, cara, se tu quer escrever, existe uma relação entre a tua clareza mental e a clareza escrita. E aí ela vai mostrar que quanto mais você consegue escrever de forma clara aquilo que você sente, mais você é capaz de se compreender. Então isso é comprovado psicologicamente. E às vezes a gente não consegue se expressar com clareza a partir da escrita ou da fala, porque um dos dois está deficitário, um dos dois está travado, assim, ele não consegue avançar, não está claro, ele não está treinado para que você consiga se expressar bem. E às vezes pode acontecer, você não consegue sair de algum lugar, você não consegue começar a escrever porque as coisas não estão lineares na tua cabeça. Então se não está linear na tua cabeça, muito menos vai estar na escrita. E caso você consiga escrever alguma coisa, depois que uma pessoa lê, ela vai chegar e, cara, não entendi nada que tu escreveu aqui, tipo, não tem linearidade, é só um monte de informação jogada. E tu não tem a capacidade de perceber que falta clareza na tua escrita. E ele comenta aqui, terem o hábito de escreverem para si mesmo ao invés de escrever ou para alguém. Escrever dirigido para o professor, por exemplo, um mau hábito. Deixe-se considerar que a audiência não é um familiar com as convenções estabelecidas por um professor de uma disciplina que nem sempre são leis universais. Aí tá te batendo aqui de graça. Vou parar aqui rapidinho nessa parte. Algumas dicas adicionais sobre a escrita, você fazer um plano de escrever, preferir palavras simples, cuidado com exageros e adjetivos. Adolescentes jovens, réplicas autênticas. Então acho que aqui eu até adiciono a subjetivização de termos relativamente belo. Algumas pessoas vão discordar relativizando, né? Mas o que é belo e não existe relativização. Então aquela palavra ela perde o conceito de ser bela, né? Algo é belo, então não existe o relativamente belo. Ou é belo ou não é belo. É bonito ou não é bonito, é feio ou não é feio. Aí tem aquelas discussões de relativização dos termos, mas o que eu estou focando aqui é no conceito da palavra. Você abre o dicionário da língua da portuguesa, vê o conceito daquela palavra. Então ela tem um conceito, ele é objetivo, é estrito claro. Aí a pessoa coloca um outro adjetivo que visa relativizar aquele conceito que está escrito no dicionário. Então a gente tem esses tipos de vício às vezes, para tentar não exprimir tanto a nossa opinião de forma objetiva. E a gente pega adjetivos para tentar modificar o conceito de uma palavra. Então é um vício ruim que diminui a clareza na escrita. Tá bom? Relativamente bom, por exemplo. Análise dos resultados produtivos permitiu concluir que o comportamento da aeronave é relativamente bom. Isso não existe, né? Eu acho que eu até falei errado aqui. Ou é bom ou não é bom, ou atingiu o requisito ou não atingiu o requisito. É isso que eu estou querendo dizer. Em seguida, aqui eu trouxe alguns relatórios e já passou bastante do tempo, mas eu queria trazer o relatório de 2017, cara. Inputs, outputs, estabilidade de controle, objetivo. Você vai ver aqui que ele é fraco. Equações, valores dos coeficientes derivados. Eu participei da escrita desse relatório. Derivados, manche livre, manche fixa. Não precisa fazer manche livre. Não faça manche livre. Contribuição do sweep. Então eram umas análises muito fracas assim, que não contribuíam. Era o mínimo. Tinha dimensionamento de superfície de controle, leme, profundo e aileron. Foram relativamente bons, mas tinha esse dimensionamento aqui. Então nasceu. Essa parte de controle estava bem construída. Em 2018 a gente erra novamente, e a impressão que eu tive quando eu fui pegar o feedback com o jurado desse relatório aqui em 2018, então você vai passar aqui, ver que eu faço delimitações de restrições de requisitos, deixo claro quais são eles, deixo para estabilidade dinâmica também, faço agora umas análises meio elaboradas, inventadas.
posição de centro de gravidade, rendimento, contribuição da fuselagem, e não estava caminhando num caminho legal. Não estava pensando nem análise dinâmica. E controle já estava um pouquinho mais forte aqui, deu uma evoluída. Aqui eu espero que você esteja conseguindo. Estou pulando aqui para a gente não se estender tanto, mas tem o que? A gente tem, o que é interessante aqui, a delimitação do nível de excitabilidade, para várias fases de voo, A, B e C, e a gente tem um T-REC para cada uma dessas fases de voo. Temos os momentos de inércia calculados, então de onde que veio e que estruturas conseguiram encontrar a partir do software. Tem a análise do Benkian que eu já havia anteriormente calculado, a gente calcula o tempo requerido para cada fase de voo e avalia se ele está com nível de acessibilidade 1 para cada fase de voo, restrições para aileron inclinada diversa, quando você deflete o aileron e gera arrasto. Porém, esse arrasto gerado não pode ser ruim ao ponto de gerar um movimento de guinada desnecessário, você vai precisar de uma atuação de leme para compensar esse tipo de deflexão. Então por isso que existe a curva coordenada. Você deflete aileron, gera um pouco de arrasto, vai guinar a aeronave, você contrabalanceia com leme e faz aquela curva. Leme, levantamento de requisitos, eu não vou passar aqui, senão vou me alongar mais, já me alonguei bastante, mas olha só. Deflexão máxima, calculada, níveis de aceitabilidade, classe, velocidade de vento cruzado. Então, boa parte das informações que são necessárias aqui, profundor, acho que o profundor não ficou tão bom, influência do flap no profundor, aí depois tem análise de ponto neutro, efeito solo, Cooper Harper, para cada fase de voo. Só que o que você percebe é que não tem foto da aeronave, foto de geometria. Assim, a pessoa não consegue visualizar aquilo que ela está vendo como análise. Então, o que eu adicionaria atualmente nos relatórios de estabilidade de controle seria fotos da geometria da empenagem, da aeronave construída, se você tiver, se for possível. Opa, desculpa te interromper, a gente vai fechar mais esse vídeo aqui. Espero que ele tenha contribuído de alguma forma na sua escrita do relatório, algum conhecimento novo. E caso ele tenha agregado, por favor, compartilha ali no grupo da tua área, compartilha no grupo também da tua equipe, para que a gente possa estar disseminando mais esse conhecimento, ajudando mais calouros, pessoas que estão aprendendo ainda a escrever o relatório, e eu espero que isso possa chegar a mais pessoas com a tua contribuição, tudo bem? Então, um grande abraço e fique com Deus.